a necessidade de um novo nascimento. João capítulo 1, versículos 1 ao 7. A necessidade de um novo nascimento. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Esta aqui é uma passagem muito conhecida que fala de Nicodemos. Nicodemos que foi buscar Jesus à noite. João capítulo 3. Eu escrevi errado aqui. João capítulo 3. Versículo 1 ao 7. Ele foi procurar Jesus. Errei o capítulo, né? Tem uma história do camarada que errou onde Nicodemos estava, né? Nicodemos, o cara está pregando, falou, porque Nicodemos era um homem de pequena estatura e subiu numa árvore, o cara falou, é Zaqueu. E ele está pregando, o pastor está empolgado, porque Nicodemos subiu na árvore para ver Jesus, ele era cobrador de impostos, o pessoal está, Zaqueu, Zaqueu. E ele não está nem aí. Porque Nicodemos ali, e Jesus parou debaixo da árvore. Aí o pastor falou, irmão, é Zaqueu, não é Nicodemos não, Zaqueu. Aí ele, para não dar desculpa, Jesus olhou para a árvore e falou, Nicodemos, desce daí, cai no teu lugar não, daí é o lugar de Zaqueu. Aí mudou a mensagem, tem muita gente no lugar errado, tem muita gente onde não deveria estar, mas mudou, e virou. Eu errei só o capítulo, né? Nicodemos foi se encontrar secretamente, à noite, né, ver Jesus. E logo no primeiro versículo a gente é apresentado aqui, ele é apresentado. Versículo 1 diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele era um fariseu e uma autoridade. Mais à frente a gente vai ver por que ele era uma autoridade, porque ele era um mestre. Ele era uma pessoa com muito entendimento da lei. Os fariseus, eles surgem aqui no período interbíblico, no período de 400 anos, quando Deus não falava, não usava através de profetas, né? Então Deus não fala com a nação usando profetas. E eles se levantam a fim de zelar pelo cumprimento da lei. Os fariseus eram das correntes ali do judaísmo a mais radical. Aqui observava o cumprimento, acho que das 520 leis. Eles tinham um cuidado, uma preocupação muito grande de seguir à risca tudo que a lei mandava. Ou seja, a intenção foi muito boa. Eles começam com um propósito muito legal, muito interessante, de cumprir a lei. Mas nos dias de Jesus, 200 anos depois, 300 anos depois, eles haviam se tornado hipócritas. Haviam se tornado sepulcros caiados, branquinho por fora, mas podre por dentro. A Bíblia vai apresentar o Novo Testamento a maneira que eles davam dízimo. Eles davam dízimo até da horta. A maneira que eles oravam em praça pública. A maneira que eles davam ofertas. Jesus usa até uma hipérbole, né? Pede que toque trombetas. Eles então davam oferta para serem aplaudidos, para serem vistos. Eles já não obedeciam à lei por amor. Não havia amor, misericórdia. Não havia verdade, justiça. Havia neles apenas uma casca. Havia neles apenas um cumprimento exterior. Então o fariseu se tornou sinônimo de hipocrisia. Né? Quando eu era jovem, tinha um pastor que chamava todo mundo de fariseu. E eu não sabia. Um dia eu estou na porta da igreja, ele, e aí fariseu, tudo bem? Irmão, eu fiquei triste uns 2 meses, quase que eu me desvio. Falei, por que ele me chamou de fariseu e tal? Um dia eu conversando com alguém, rapaz, aquele pastor nem me conhece direito, me chamou de fariseu. Não, rapaz, que ele brinca, ele é brincalhão. Lá no Rio tem esse negócio, né? Fariseu se tornou sinônimo de hipócrita. Mas nem todo fariseu era hipócrita. Nem todo fariseu era fingido. Esse homem aqui parece que ele procura Jesus com um desejo sincero de conhecê-lo. Havia uma sinceridade, ele era um homem moralmente respeitável. Um homem reconhecidamente honesto. Então ele vai procurar Jesus, esse fariseu, que é como Paulo também era fariseu zeloso, né?
ele vai procurar Jesus. O versículo 2 diz: ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, ou seja, mestre. Ele chama Jesus de mestre, de professor. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Sabemos, veja, ele usa o termo no plural, provavelmente, por ser um mestre, um líder fariseu. Ele está falando em nome da classe, ele está falando em nome de todos os fariseus. Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Todo mundo diz que ele foi à noite porque ele não queria que o vissem consultando Jesus, mas não parece. Ele pode ter ido essa hora porque é uma hora mais fácil de conversar, né? A conversa à noite flui melhor, ou talvez porque fosse o horário que Jesus pudesse recebê-lo. Mas a Bíblia não diz. Mas este homem tem um desejo sincero. Ele é atraído não apenas pelo ensino, porque ele reconhece, ele diz: sabemos que aquilo que você ensina testifica que você é da parte de Deus. Ou seja, eu chancelo, eu carimbo, eu como mestre, vejo que você entende, aquilo que você fala é da parte de Deus, como se ele pudesse chancelar, e ele entendesse algo do reino de Deus, entendesse algo dos céus, do mundo espiritual. E nós vamos ver que não, ele era até ignorante, para ser mais sincero aqui. Ele não conhecia. E ele diz: e eu vejo que os milagres que você faz, os atos milagrosos, os sinais milagrosos, alguém só pode fazer isso se Deus estiver com ele. João capítulo 2, versículo 23 diz que Jesus estava fazendo muitos milagres, ou seja, um versículo antes. Ele chega a Jerusalém, diz assim, João 2, 23. Enquanto estava em Jerusalém, ou seja, alguns versículos antes, na festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Então, provavelmente, Nicodemos estava entre essas pessoas ali em Jerusalém. Ele viu os milagres e ele creu. E ele está falando da doutrina, então ele também ouviu a pregação. Agora olha a resposta, prosseguindo o versículo 3. Nós vamos até o versículo 7. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja que Jesus dá o tom da conversa. Primeiro, Nicodemos diz que reconhece Jesus como alguém vindo da parte de Deus, do reino de Deus. Agora, Jesus diz para ele assim: olha, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. E essa é uma expressão muito nova para Nicodemos. Nicodemos nunca ouviu alguém usar a expressão nascer de novo. Como Nicodemos, ele se acha capaz de discernir o que é espiritual, o que não é espiritual, o que é do reino de Deus e o que não é, Jesus diz que a condição para ter esse discernimento, para ver o reino de Deus, é nascer de novo. Então Nicodemos, na verdade, não tinha essa capacidade. O tema de fundo aqui é salvação, que Jesus vai deixar isso claro em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele prega isso para Nicodemos. Então, ver o reino de Deus aqui é ter um discernimento, um conhecimento, de forma que a pessoa seja impactada, seja salva. Daí nascer de novo. Versículo 4. Aí Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Está na cara que Nicodemos não entendeu nada. A gente lê isso aqui e para a maioria dos crentes isso aqui não é algo tão difícil, porque a gente prega isso. Mas para um fariseu como Nicodemos, veja, ele não compreendeu absolutamente nada. Ele não entendeu bulhufas, patavina. E era um doutor da lei. Isso aqui é interessante. Ele conhecia a lei, mas a maneira como ele interpreta isso aqui prova que ele sabia muito pouco do reino de Deus, sabia muito pouco do mundo espiritual. Isso aqui me mostra que a cultura não é suficiente para discernir coisas espirituais.
A Bíblia diz que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. O homem carnal, por mais cultura que tenha, ele não consegue entender as coisas de Deus. Quanta gente com boa formação, com uma cultura invejável, ler a Bíblia e chega a conclusões loucas, conclusões erradas, equivocadas. Você percebe que a pessoa não entende a Bíblia, não compreende a Bíblia. Já tem gente que lê muito mal sabe ler e prega, e entende e compreende, porque a Bíblia você tem que ler com um olhar espiritual. Para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito, não é apenas um ouvir físico, é um ouvir no Espírito. É ler com o coração, é permitir que ela entre dentro de você e mude o teu ser. Para isso é preciso fé. O primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia não tem uma introdução, a Bíblia não tem um prefácio. Quando a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia está dizendo ao leitor, se você crê, continua. Se você não crê, para aqui. Deus não vai dar razões para que você creia. Deus não vai dar explicações sobre sua existência, porque Ele é Deus, como Ele surgiu, já que Ele é eterno, você nem compreenderia. Então, o mundo de Deus é um mundo para quem crê, para quem tem fé. Se alguém ler a Bíblia como ler um livro de filosofia, ou seja, em busca da verdade, procurando a verdade, dificilmente essa pessoa vai absorver os tesouros espirituais. A Bíblia é para aquele que já crê de antemão que está diante da voz de Deus, que está diante da mensagem inspirada de Deus ao homem. Embora Nicodemos cresça em Deus, ele não havia nascido de novo, porque Jesus diz, alguém só pode ver o reino de Deus, só pode entender o mundo espiritual, se nascer de novo. Jesus estava falando de um novo nascimento espiritual, mas Nicodemos entendeu como se ele estivesse falando de um nascimento físico. Veja que coisa louca, irmão. Que ideia. Nicodemos pensou, mas eu sou velho. Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer de novo? Não, que ideia absurda. Que ideia louca. Rapaz, mas Jesus, ainda bem, Jesus tratou ele com calma. Se sou eu, acho que eu devo dar uma de Saraiva aqui. Ia ficar nervoso, porque a pergunta é imbecil. Como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Voltar a entrar, não. Um doutor faz uma pergunta dessa, você vê, ele realmente não compreendeu nada. Mas não entender os ensinos do reino de Deus não é uma coisa que aconteceu aqui esporadicamente, é muito comum. Não sei se você já tentou falar de Jesus para alguém, você está falando porque Jesus salva, Jesus é o caminho. Aí a pessoa diz, não, mas eu já tenho religião. Não, porque Jesus pode transformar a tua vida. Jesus, não, porque minha família é de tradição dessa religião tal. Você está falando, mas olha, mas Jesus, Ele quer entrar no teu lar. Ele pode ouvir a tua oração. Falo, não, mas a tua igreja fica longe da minha casa. Então, assim, rapaz, eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, estou falando de um Deus. A pessoa não entende, não compreende, é muito normal isso, é muito comum. Nicodemos não estava entendendo. O que Jesus estava dizendo aqui, cara, não importa todo o teu conhecimento, não importa o tanto que você leu, se você quiser entender o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Diga, nascer de novo. Quando ele diz isso, como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Como é que eu posso renascer? Então Jesus responde, versículo 5, e eu já vou ler o 6 também, versículos 5 e 6. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, diga entrar. Veja que Jesus aqui está afundando o prego. Primeiro Jesus fala de ver o reino de Deus. Agora Jesus fala de entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Então ele cria um paralelo, ele diz aqui, o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce do Espírito, como é maiúsculo, é Espírito. Versículo 6 já. É como se Jesus dissesse assim, meu amigo,
Eu estou vendo que você não entendeu esse negócio de voltar literalmente, né? Eu vou apertar a tecla SAP, né? Eu vou explicar melhor, eu vou detalhar para você, para ver se você entende. Em verdade, eu te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está dizendo para ele da condição básica de alguém fazer parte do mundo de Deus, se relacionar com Deus. Não é uma questão de convencimento, não é uma questão de percepção intelectual, é uma questão de uma experiência. E essa experiência Jesus chama nascer de novo. Ter um relacionamento com Jesus é ter uma experiência de novo nascimento. E Jesus aqui faz claramente um paralelo entre o nascimento físico, que ele chama de o nascer da carne, e o nascimento espiritual, que é o nascer da água e do Espírito. É esse nascimento que transforma a minha natureza carnal e pecaminosa numa natureza justificada, regenerada, numa nova criatura. É o nascimento que me torna sensível à voz do Espírito, vivo espiritualmente para receber Deus. O novo nascimento é uma transformação profunda espiritual que acontece na vida de um homem e na vida de uma mulher. Todo mundo que se aproxima de Deus, ele só vai ver o reino de Deus, ele só vai entrar realmente no reino de Deus se ele nascer de novo. Ou seja, não é uma questão de vir para a igreja todo dia, não é uma questão de ser um religioso, porque Nicodemos era uma questão de ter uma experiência pessoal, transformadora, um novo nascimento. Todo ser humano, ele pode nascer duas vezes. Ele pode nascer fisicamente, e ele pode nascer espiritualmente, através de uma experiência com Deus. E todo ser humano que nasce duas vezes, ele vai morrer apenas uma vez, fisicamente, porque eternamente ele jamais morrerá. Mas aquele que nasce apenas uma vez, esse vai morrer duas vezes. Ele vai morrer fisicamente e vai morrer eternamente. É o que a Bíblia nos ensina. Ser um bebê implica em três coisas. Jesus faz um paralelo de novo nascimento. Então vamos desenvolver um pouco essa ideia aqui de Jesus passada. Ser um bebê envolve três realidades. Primeiro, todo bebê é gerado por alguém, sim ou não? Sim, todo bebê. Jesus está dizendo que o nascimento espiritual é o nascimento daquele que é gerado pelo Espírito. Não é o convencimento. O nascimento pelo Espírito é a voz do Espírito, pela água e pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo usa a semente da palavra. A palavra, quando chega ao coração do homem, quando ele chega ao seu ouvido espiritual e pela palavra, ouvir pela palavra, então ele crê. Agora, essa fé e essa voz através da palavra é a voz do Espírito. Não é apenas a voz do pregador, não é sua voz que tem que convencer a pessoa. Às vezes a igreja diz isso: você tem que trocar essa roupa, você tem que jogar essa calça fora, você tem que tirar essa maquiagem, Aí a igreja quer transformar a pessoa por fora. Escute, pastor, não é personal style. Não sou eu que tenho que dizer como a pessoa tem que se vestir. O Espírito vai falar. É o Espírito quem convence. A Bíblia diz, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É impossível que alguém, tendo uma experiência com o Espírito Santo, não mude de vida. Porque ninguém crê se não for pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos. Mortos não adoram, mortos não creem. Então ninguém pode se aproximar de Deus se não for pelo Espírito. É o Espírito quem acende uma centelha de fé através da sua palavra. Então o Espírito acende uma centelha de fé no coração de uma pessoa. Então ela começa a crer, ela começa a acreditar. Quando alguém pede argumento e alguém diz assim: eu duvido que você me prove que a Bíblia é verdade, eu duvido que você me prove a existência de Deus. Escute, é impossível você convencer uma pessoa que faz esse tipo de pedido. É impossível.
É isso que Jesus diz, lançar pérolas a porcos. Ou seja, você pode dar algo precioso para um porco, algo extremamente perfumado, cheiroso, valioso, ele vai preferir sempre a lavagem. Ele não sabe discernir. É diferente de uma pessoa que diz assim: eu preciso crer, e eu preciso entender, eu preciso compreender. Por isso que eu estou explicando. O questionamento sincero é o questionamento de Nicodemos. Ele procura Jesus, ele não compreende, mas ele quer entender. E Jesus está dizendo: Nicodemos, essa experiência é a experiência de um novo nascimento. Todo bebê precisa ser gerado. Se você quer nascer de novo, você precisa nascer pelo Espírito. É o Espírito que precisa gerar você. 2, todo bebê herda as características daquele que o gerou. Isso aqui é básico. O filho nasce a cara da mãe ou a cara do pai, mas parece, tem características. Olha o que a Bíblia diz no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Olha o que Paulo está dizendo aqui, Pedro está dizendo: para que por elas, por estas promessas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. O novo nascimento nos torna filhos. Nós recebemos a natureza de Deus. Irmão, isso aqui é algo muito poderoso. Sem esse novo nascimento, a única natureza que nós temos é adâmica. É a natureza do nascimento carnal. Quando eu nasço em Deus, então eu recebo a natureza de Deus. Eu tendo a parecer com meu pai. Como é que você sabe, pastor, que uma pessoa nasceu de novo? Ele apresenta as características de Deus, que é o fruto do Espírito, com E maiúsculo. O amor, a paz, a longanimidade, bondade, a fé. É isso aí, é o novo nascimento. É a transformação dessa personalidade e a assumir uma nova personalidade, que é a personalidade de Deus. O novo nascimento passa 3 ideias. Primeira ideia, radicalidade. Diga, radicalidade. É isso que eu entendo. Quando Jesus fala, você tem que nascer de novo, Ele está dizendo, você tem que ser convencido de uma ideia. Você tem que aprender uma informação nova. Quando você faz uma faculdade, você adquire conhecimento. E esse conhecimento, claro, ele de alguma forma te transforma, ele te muda. Mas o Evangelho é muito mais radical do que isso. O Evangelho não é apenas uma mudança de mentalidade por conta de um conhecimento, de um upgrade daquilo que eu aprendi. Não. O Evangelho é um novo nascimento. É como se Jesus estivesse falando, olha, vai zerar. Segunda carta aos Coríntios 5,17, Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É uma ruptura. É um nascimento. Algo radical. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo diz assim, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus. A palavra poder aqui, no grego é dunamis, que é a mesma palavra empregada que dá origem à palavra dinamite. Paulo está dizendo, o Evangelho é um poder, é como uma dinamite. É impossível que uma pessoa receba Jesus e isso seja feito de forma silenciosa, escondida. Como é impossível explodir uma dinamite e você não me escutar. A dinamite, ela explode, ela muda. E quando eu penso em dinamite, eu penso num prédio velho, um prédio inabitável, e que você quer colocar abaixo aquele prédio. Então o engenheiro vai lá, coloca umas dinamites nos lugares certos, e ele explode aquela dinamite. Aquelas dinamites são várias, e o prédio implode, o prédio rui. Em 1 segundo, aquele prédio não existe mais, e ali se constrói um novo prédio. O Evangelho é exatamente isso. O Evangelho não é uma reforma. O Evangelho não é uma faxina. O Evangelho não é uma aspirina que contenha dor. O Evangelho é botar no chão. É destruir o velho e começar algo novo.
Radicalidade, diga radicalidade. 2, passa a ideia de uma nova existência. Não é possível fabricar um bebê numa esteira de fábrica. Não é possível comprar um bebê num shopping. Bebê é uma vida nova que foi gerada a partir de um outro ser vivo. O celular não pode gerar um ser vivo. O púlpito não pode gerar um ser vivo porque não é um ser vivo. Um ser vivo tem a capacidade de gerar outro ser vivo. Então o bebê passa a ideia de uma vida nova que surge. E Jesus está dizendo exatamente isso. Esta é a obra do Espírito Santo, gerada pelo Espírito Santo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não for gerado, se não receber uma vida nova vinda do Espírito. Não é o pastor que convence, não é a igreja que convence, não vira religião, sabe? Quem convence, pastor? O Espírito. Quem ensina? O Espírito. Quem conduz? O Espírito. É o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. É Ele. É Ele que acende a chama daquele que está morto. É Ele que introduz a palavra no coração do pecador. É Ele que leva a fé. É Ele que salva. É Ele que dá a certeza de que eu sou filho. O testemunho é o Espírito. É assim que uma nova criatura se torna membro da família de Deus. Olha o que diz João 1, 12 e 13. João 1, 12 e 13. Essa nova existência é que me torna membro da família de Deus. Ele diz assim: contudo, aos que o receberam, Jesus, está falando de Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então, aquele que não nasceu de novo, nesse sentido, ele ainda não se tornou filho de Deus. Ele ainda não se tornou filha de Deus, no sentido relacional. Porque não há relacionamento. Ele não faz parte da família. Versículo 13 ele diz: os quais não nasceram do sangue. Veja, ele não está falando do nascimento físico. Nem pela vontade da carne, ou seja, pela vontade dos seus pais. Nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Eu só posso ser filho de Deus se Deus me gerar. Se a religião me gerar, eu não me torno filho de Deus. Se uma convicção intelectual me gerar, eu não me torno filho de Deus. O Espírito Santo atuando em mim, Ele sim, me torna uma nova criatura e me torna uma nova pessoa. E por fim, passa a ideia de um novo futuro. Novo nascimento, passa a ideia de um novo futuro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, quero ler com você. Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança, o quê? Viva. Uma esperança que não murcha. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando uma pessoa nasce, ela não nasce com ficha corrida. Ela não nasce com acusações. Esse cara que nasceu, ele é culpado do seguinte crime. Não, quando alguém nasce zerado. O seu passado é totalmente zerado. Quando você nasce espiritualmente, a Bíblia diz que os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Sabe, é como se Jesus dissesse: talvez você olhe para o seu passado, você olhe para a sua vida, para a sua história, e você veja capítulos dos quais você se envergonha. Você olha para certas páginas que, se pudesse, você arrancava da sua história. Jesus está dizendo que se tornar membro da família de Deus através de um novo nascimento é, de fato, mudar para um novo capítulo, mudar completamente a história, talvez mudar de livro. É pegar esse passado e zerar. Assim como uma criança, ela tem pela frente todo um futuro. É isso que a Bíblia está dizendo. Há uma esperança viva para aquele que foi gerado por Deus. Há um futuro intacto. Há um futuro planejado pelo Pai. Porque todo pai tem um projeto para o seu filho, tem um plano para o seu filho, tem um desejo bom em relação ao seu filho. Deus também. Aqueles que são gerados pelo Espírito, Deus olha para eles e fala assim: olha, agora vocês entendem que vocês não são obra do acaso, ou que vocês estão sendo conduzidos pelo sabor da sorte. Vocês são filhos gerados de Deus, e esse Deus, Ele tem um projeto para vocês, Ele tem um plano.
um plano de bênção, um plano bom. E Jesus conclui no versículo 7, ele diz assim: não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos provavelmente estava surpreso, por isso Jesus está falando, não se surpreenda. Nicodemos está olhando para ele e agora começa a entender essa ideia de nascer de novo, e ele está surpreso. Eu gostaria de dizer o mesmo para você. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei a sua história, o seu passado. Talvez você seja uma pessoa maravilhosa, talvez você seja uma pessoa bacana, legal, todo mundo gosta de você. Você é um bom pai, você é uma boa esposa, você é um sujeito legal. Mas escute, é necessário nascer de novo. Todo ser humano precisa nascer de novo. E é isso que Jesus está falando para esse religioso. Não importa a sua religião, não importa as suas crenças, não importa a sua ideia, não importa a sua cultura. De verdade não importa. O reino de Deus se importa com aquele que é gerado pelo Espírito, com aquele que permite ser gerado pelo Espírito. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo é aquele que leva a minha voz para dentro do seu coração e ele traduz para a sua realidade, para o seu entendimento. Há sempre 2 milagres enquanto se prega. O primeiro milagre é o milagre do emissor. Um pecador, uma pessoa falha, uma pessoa limitada, transmitir uma mensagem eterna, muito maior do que ele. Isso é um milagre. Mas um outro milagre é o que diz lá em Atos 2, cada um ouvia na sua própria voz. O Espírito Santo dava àquele que falava novas línguas, e aquele que ouvia fazia com que ele entendesse na sua própria voz, ou seja, no seu próprio idioma. Quando eu estou pregando aqui, eu estou pregando uma única mensagem, mas o Espírito Santo ele é poderoso para traduzir para o seu pensamento, para a sua realidade, para a sua cultura. Não apenas a minha voz que você está ouvindo, mas você também ouve a voz de Deus sempre que a mensagem é pregada. Hebreus diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Porque é possível que você ouça um pregador e você não simpatize com ele, e você fecha o coração, e você endurece o coração, e aquela palavra não fala com você. É possível que você ouça um louvor, e o louvor aqui está muito animado, mas o teu coração não está aqui, você está preocupado, ansioso, e aquele louvor parece que você quer que termine logo, você quer se sentar. Outra pessoa, no entanto, o seu coração está aberto, o culto é maravilhoso, a palavra fala com ele, o louvor, e cada pessoa às vezes chega para mim, pastor, aquilo que o senhor disse, é como eu tenho que proceder no trabalho, aquilo que o senhor disse, como eu tenho que falar com meu filho. Eu falei, gente, eu não falei nada disso, não passou pela minha cabeça, mas o Espírito Santo fala com cada pessoa. O que eu quero que você ouça é isso. Se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Eu quero que você fique de pé, por favor. Eu quero orar por pessoas, e eu quero ser muito, muito claro e muito específico. Por pessoas que ao ouvir essa palavra, entenderam, e pelo Espírito estão convencidas de que precisam nascer de novo. Pastor, eu sempre tive fé em Deus. Eu creio em Deus, por isso você está aqui. Mas escute, o fato de estar aqui não transforma a sua vida. O fato de você estar neste lugar não muda absolutamente nada na sua história, especialmente no seu destino eterno. O seu destino eterno, a sua vida só pode ser de fato mudada radicalmente se você abrir o seu coração para a voz que está falando com você agora. Se você disser, Espírito Santo, muda a minha vida, me transforma, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero fazer parte da família de Deus. Se você disser aqui para mim assim, se você estiver pensando, eu não quero que nada mude. Eu fui visitar uma pessoa uma vez, estou na casa dele, e a esposa disse para mim, não faça o apelo para ele. Não faça o apelo para ele. Porque ele não gosta. E aquele moço tinha o seguinte conceito, não quero que a minha vida mude.
minha vida está perfeita, não quero. De verdade, o evangelho não se aplica a você. Jesus falou assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É como se Jesus dissesse assim, eu vim para quem tem em si uma necessidade. A fé, irmãos, a fé é só para aquele que o Espírito Santo fala. Não é para quem você é capaz de convencer. Então tem pessoas que não veem a necessidade de um novo nascimento. Amém? Mas tem alguém que está aqui e entende isso. Eu preciso nascer de novo. Eu tinha 15 anos de idade. Eu fui numa igreja. Eu tinha nascido num lar evangélico. Mas os meus pais se separaram e eu nunca mais fui numa igreja. Desde os meus 7 anos, 5, 6 anos. Mas naqueles 15 anos eu fui na igreja ali, até uma colega de classe. A gente tinha uma amizade bacana e eu fui na igreja. E eu ouvi aquela palavra de verdade, irmãos. Chegou um momento que eu não me lembrei mais de muita coisa ali. Eu só me enxerguei quando eu estava diante do altar. Aos 15 anos, eu assumi um compromisso com Deus, de viver um relacionamento com Deus. E a partir dali, Deus mudou completamente a minha história. Essa é uma experiência pessoal. Se você abrir o seu coração, se você ouvir, se você confiar a sua vida, então Ele vai transformar, Ele vai mudar. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para o louvor cantar esta canção. Se você quer abrir o seu coração hoje, para que Deus transforme radicalmente a sua história, você vai ser transformado totalmente. No seu lugar, nada muda. Aqui na frente, muda tudo. Talvez você esteja afastado. E você entende essa linguagem. Pastor, eu não estou afastado de Deus, mas estou afastado da comunhão. Eu estou andando por caminhos que eu sei que desagradam, entristecem o Espírito Santo. Você quer reacender a chama? Você quer reatar sua aliança com Deus? Você sabe que você precisa fazer isso. Volte para Ele antes que Ele volte. Hoje é uma oportunidade que Ele está te dando.